Bom, então vamos dar o início a mais uma sessão do seminário de pesquisa. Hoje é com a professora Tamara Câmara, professora associada da Faculdade de Saúde Pública do Departamento de Epidemiologia. Ela vai falar sobre o ritmo circadiano de Aedes aegypti e Aedes albopictus em impactos da infecção por arbovírus. Bem-vinda, Tamara, obrigada. Bom, boa tarde, eu quero agradecer o convite, de estar mais uma vez participando aqui dos seminários de pesquisa. Eu vou falar com a Alessandra, agradecer a professora Alessandra, que me fez o convite diretamente. A gente vai falar hoje sobre ritmo circadiano, de Aedes aegypti, Aedes albopictus e os impactos da infecção por arbovírus. Então, inicialmente, para a gente começar a falar sobre esse tema, a gente tem que entender o que é o ritmo biológico, O que são os ritmos biológicos? E a definição de ritmos biológicos são atividades biológicas que se repetem periodicamente, estando, em geral, sincronizadas com os ciclos da natureza, especialmente os ciclos de luz e escuro e de temperatura. Tá? Então, os ritmos biológicos, eles vão envolver uma gama de atividades que se repetem ao longo de determinado período. E, de acordo com essa periodicidade, a gente vai classificar esses ritmos biológicos como ciclos ultradianos, ritmos ultradianos, quando ele tem uma periodicidade abaixo de 24 horas, e a gente tem como exemplo a frequência respiratória, as secreções hormonais, são ciclos que têm um período abaixo de 24 horas. A gente vai ter também, dentro do ritmo biológico, os ritmos infradianos, que são aqueles que se repetem num período superior a 24 horas, e como exemplo a gente tem o ciclo menstrual e o ciclo de hibernação, e o ciclo circadiano. O ciclo circadiano vão ser aqueles ciclos que têm uma duração de 24 horas, que a gente tem como principais exemplos o ciclo de atividade, repouso e sono e vigília, que é o que a gente, na verdade, vai falar hoje mais, vai focar nos ciclos circadianos, nesses ritmos circadianos. E aí, os ritmos circadianos, que tem essa duração de 24 horas, é observado nos seres vivos há muitos anos, em organismos vivos dos mais diferentes tipos de organização, desde unicelulares a pluricelulares, a indivíduos mais simples, a indivíduos mais complexos. Então, a gente tem desde bactérias unicelulares, protozoários unicelulares, fungos, que já são pluricelulares, mas também a plantas e animais vertebrados e invertebrados, como os insetos, os anfíbios e até mesmo nós, a espécie humana, nós mesmos. E aí, só que esses ritmos circadianos eram observados na natureza, e a primeira interpretação, a interpretação inicial que foi dada a essa alteração de comportamento que era observado nesses organismos ao longo de um dia, era que essas respostas eram passivas, existiam respostas que eram passivamente dadas por esses organismos, porque estava claro, porque estava escuro, porque estava quente, porque estava frio, como se fossem respostas passivas dos organismos para os estímulos ambientais. Até que no século XVIII, 1729, um astrônomo francês, Jean-Jacques Demerin, fez um experimento que foi super simples, mas foi crucial para dar esse pontapé inicial para derrubar essa ideia de respostas passivas dos seres vivos em relação às oscilações ambientais. Então, o que o Demerin fez? Ele observava que o Heliotropo mimosa pudica, que é a dormideira, a famosa dormideira, ela abria os folíolos e os pedicelos durante o dia, durante a fase clara, e fechava durante a noite. E ele observava esse ciclo, esse ritmo diário dessa planta, e aí o que ele fez foi isolar essa planta das condições ambientais, das oscilações externas ambientais, e deixou essa planta num escuro constante, numa temperatura constante, e observou que no que seria considerado dia, que a gente chama de dia subjetivo, que estava em escuro constante, então o que seria o dia, a fase clara, subjetiva, ela continuava abrindo e fechando os seus folíolos e pedicelos. E o que seria a noite subjetiva, que é o que seria a noite se ela tivesse em condições fora da caixa, ela continuava fechando
os folilos e pedicelos. Então, ele observou nesse experimento, apesar de ser super simples, já foi o primeiro indicativo que essas oscilações, essa atividade diária que acontecia nesse período, não era respostas passivas frente às oscilações ambientais. Uma vez que a planta estava em escuro constante, ela não conseguia perceber se era claro ou se era escuro para poder fazer essas atividades de abrir e fechar as folhas. E a partir daí, esse foi um experimento, né? Vários outros foram feitos, assim, inclusive de testar se a temperatura, se a planta de alguma forma estava sentindo essa temperatura. Então, essa planta, a mimosa pudica, ela foi testada em outras situações de controle maior de temperatura, controle maior de luminosidade. Então, começaram a fazer vários experimentos com vegetais e animais também, com hamster, para ver se esse ritmo realmente tinha uma função, tinha um caráter endógeno. E aí todos os experimentos que foram realizados, inclusive de levar num determinado local de polo, sujeitando o organismo a uma rotação contrária à rotação da Terra, para ver se ele mantinha o ritmo, e a endogenicidade era sempre comprovada nesses experimentos. Então, diversos experimentos foram realizados, né, vários, e hoje em dia a gente sabe que o relógio circadiano tem 3 propriedades fundamentais. A primeira eu deixei aqui iluminada em amarelo, que vai ser a que a gente vai falar mais hoje, que é a primeira propriedade, é a sincronia com o ambiente externo. Então, sim, a gente tem um relógio biológico, a gente tem um relógio circadiano que precisa e está sincronizado com o ambiente externo, por a gente exatamente poder definir, nós, os seres vivos, né, definir nossas ações em determinado momento, até para facilitar o encontro das espécies no espaço e no tempo. Então, essa sincronia que a gente chama em inglês de entrainment, o relógio interno está associado às oscilações ambientais, mas ele não funciona só com a presença dessas oscilações ambientais. E aí a gente entra na segunda propriedade, que é o caráter endógeno. Ele continua, o ritmo circadiano continua persistindo, mesmo em condições ambientais constantes. Então, principalmente luz e temperatura, quando estão constantes, você continua observando um ritmo, um funcionamento do relógio circadiano, mesmo em condições constantes. E a termocompensação, que é a terceira propriedade dos relógios circadianos, que é dentro de uma variação de temperatura, que é uma variação espécie específica, você tem ainda o funcionamento do relógio circadiano. É importante ressaltar que esse caráter endógeno faz com que os ritmos circadianos, quando eles estão em livre curso, né, quando eles não estão associados a um fator externo, a um período de temperatura, um período de luz, eles funcionam não mais sincronizados a um ciclo de 24 horas. Então, eles costumam ter um período interno um pouquinho maior ou um pouquinho menor de 24 horas. E por isso que tem esse nome circadiano, que é de circadien. Então, próximo de 24 horas, próximo de um dia. E aí, esse período endógeno, né, que é um pouquinho maior ou um pouquinho menor que 24 horas, ele funciona, ele é mantida, essa quantidade essa periodicidade é mantida dentro de uma faixa de temperatura que é a espécie específica, que é a termocompensação. E aí, sabendo que o relógio está associado a fatores endógenos, né? Mais tarde, assim, lá para década de 60, na década de 1960, 1970, começaram a fazer descobertas de genes associados ao relógio, né? Genes que funcionam em alças regulatórias, né? São pelo menos 3 alças conhecidas que oscilam, né, ao longo do dia, que é o funcionamento do relógio circadiano. E o que é sabido que, em geral, o resumo você tem um relógio circadiano nos seres vivos, que é controlado por genes específicos do relógio, que estão envolvidos pelo menos em 3 alças de autorregulação. Isso aqui a gente está falando dos insetos já. Esse relógio circadiano, ele está sincronizado a um ciclo principalmente de claro e escuro e de temperatura, que seria o input, que é o que vai sincronizar esse funcionamento desses genes, a regulação da expressão desses genes, e disso tudo vai sair um output que a gente chama, que são exatamente as atividades diárias dos insetos. E a gente vai ter atividade de voo, de locomoção, de cópula, de alimentação sanguínea, de alimentação de modo geral, sanguínea ou açucarada, oviposição. Então, há tipos de atividades que ocorrem
ao longo do dia de um inseto. E a gente estuda muitos insetos porque muitos são vetores de patógenos associados a doenças, principalmente mosquitos, que é da família Culicidae, e o que a gente vai falar hoje aqui da atividade diária, de uma atividade de um ritmo circadiano, está ligado à atividade locomotora. E aqui alguns vetores, né, que a gente tem, vetores de patógenos humanos, a gente tem os percevejos, que são da ordem Hemiptera, família Reduvidae, que transmitem o Trypanosoma cruzi, principalmente, né, que é o agente etiológico da doença de Chagas, da família Psychodidae, também da ordem Diptera, igual aos mosquitos. A gente tem o Lutsomia, principalmente assim, flebotomíneos, né, do gênero principalmente Lutsomia, e dos mosquitos a gente tem, que é da ordem Diptera, da família Culicidae, a gente tem alguns gêneros de importância médica, como o gênero Culex, o gênero Anopheles e o gênero Aedes, principalmente, que a gente vai falar hoje, do Aedes aegypti e do Aedes albopictus. E aí, por que é importante a gente estudar a atividade locomotora dos mosquitos vetores? Qual é a importância de termos esse conhecimento? Bom, um deles é que quando a gente sabe o momento de maior atividade dos vetores, a gente consegue evitar o contato com esse vetor. Então, a gente consegue, sabendo os momentos de atividade, a gente consegue reduzir o contato do vetor hospedeiro. Então, é importante a gente saber qual é o momento que ele tem os maiores picos de atividade. Depois, compreender a dinâmica de transmissão de patógenos, que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, que é exatamente saber se existe algum impacto, alguma interação nesse aspecto do ritmo circadiano, teve algum impacto da infecção pelos patógenos na atividade desses insetos. E tendo esse conhecimento, a gente consegue otimizar melhor as estratégias de controle, por exemplo, pensando numa aplicação de um inseticida ou um larvicida, principalmente o inseticida, né, que está pegando mais a parte da atividade dos adultos, a gente consegue também otimizar as estratégias de controle, fazendo com que esses métodos sejam aplicados em momentos que vão afetar mais o inseto. E aí, falando um pouco do Aedes aegypti, ele é um mosquito ele é originário do continente africano, ele é um mosquito africano, ele foi introduzido aqui no Brasil, nas Américas, né, durante o período colonial, e principalmente por meio dos ovos, que são extremamente resistentes à dissecação. Então, esses ovos foram trazidos, a ideia mais aceita é que esses ovos foram trazidos de forma passiva nas embarcações, e durante o período colonial, que era um momento que a gente tinha muito transporte, né, de navios que saíam da África, trazendo pessoas que eram trazidas para cá para serem escravizadas. E hoje em dia a gente tem a presença do Aedes aegypti em todos os estados do Brasil. Ele é considerado o principal vetor de dengue, zika e chikungunya, e além da competência vetorial dele, a gente tem aspectos da capacidade vetorial que também ajudam muito esse status para esse mosquito, que é a antropofilia, que é essa associação, essa associação forte que a gente encontra do Aedes aegypti com a espécie humana, além da endofilia, que é essa maior presença, né, a maior frequência de encontro do Aedes aegypti dentro das casas, assim, aumentando mais a associação dele com a espécie humana, e como atividade ele é conhecido como mosquito diurno, que tem principalmente os picos no amanhecer e no entardecer. E aí, para o Aedes albopictus, ele é uma espécie que, comumente ele é confundido com o Aedes aegypti, assim, para quem trabalha com os mosquitos tem bastante diferença, mas é bem comum a gente encontrar reportagens, inclusive, falando, a dengue, não sei o que, alguma coisa falando sobre essas arboviroses, e botar uma foto e botar embaixo na legenda Aedes aegypti, e na verdade é um Aedes albopictus, porque morfologicamente ele parece um pouco, né, mas ele não tem a lira, ele tem essa linha longitudinalzinha aqui, isso é bem visível. Mas historicamente ele tem uma origem no Sudeste Asiático, então ele é considerado, ele tem um nome popular inclusive de tigre asiático, por conta dessa origem dele, de ter vindo lá do continente asiático, na região do Sudeste. Ele tem uma introdução no Brasil um pouco mais tarde, ele foi detectado pela primeira vez na década de 1980, 1976, no estado do Rio de Janeiro, mas ele se alastrou muito rápido para o Brasil inteiro, e hoje em dia a gente tem também a presença desse vetor em todos os estados do Brasil. Ele está presente em todos eles. O último que detectou a presença oficial dele foi o estado do Acre, que foi encontrado, se não me engano, em 2022. Ele é considerado no mundo também um vetor importante de dengue, zika e chikungunya,
No Sudeste Asiático, de onde ele tem origem, ele é um importante vetor de dengue. No continente europeu também, os casos que a gente vê que estão preocupando o continente europeu de chikungunya, de dengue, são todos relacionados ao Aedes albopictus. E Zika também, em alguns países africanos e algumas ilhas do Oceano Índico, a gente também tem registro do Aedes albopictus como principal vetor. Ele é considerado, aqui no Brasil, um vetor potencial desses arbovírus, isso quer dizer que ele pode transmitir, mas ele não foi oficialmente incriminado como um vetor desses vírus, mas ele pode transmitir em condições de laboratório, ele tem competência vetorial. Ele é um mosquito que tem uma antropofilia mais generalista, isso quer dizer que ele tem uma antropofilia, mas que não é tão acirrada como a gente observa em Aedes aegypti. Então a gente consegue observar o albopictus, ele, assim, se alimentando na espécie humana, mas também se alimentando no sangue de outros vertebrados, que faz com que ele possa ser uma ponte de arbovírus que estão circulando no meio zoonótico para o ambiente urbano, periurbano, porque ele transita nessas áreas. Ele é mais exofílico, ele costuma ficar mais fora das casas, não é tão associado ao homem. E também, assim como a Aedes aegypti, ele tem um pico de atividade bem parecido, por ser um mosquito diurno, com esses picos no amanhecer e no entardecer. E aí, como é que a gente faz em laboratório a atividade locomotora desses mosquitos, né? Como é que na prática a gente faz essa avaliação? Bom, então, inicialmente, a gente geralmente usa mosquitos de pelo menos 3 dias de vida, tá? Que na natureza já é um tempo que ele já conseguiu copular, ele já conseguiu ir buscar um hospedeiro para se alimentar. Então, a gente geralmente usa mosquitos de 3 a 7 dias de vida. A gente coloca esses mosquitos, a gente adormece eles em gelo, coloca dentro desses tubinhos de vidro, e as duas extremidades, cada tubinho vai um mosquito, que é uma fêmea, cada extremidade, as duas extremidades, né, são vedadas com parafilme, e mais em uma das extremidades a gente coloca um algodão embebido com solução açucarada, que vai servir de alimento para essa fêmea durante o experimento. Esses tubos são colocados nos monitores, que a gente chama de monitores de atividade, são monitores específicos para isso, são monitores que foram desenhados para isso. Inicialmente eles foram desenvolvidos para atividade locomotora de Drosophila melanogaster, que é aquela mosca da fruta que é a base genética é a base para genética, para estudos com genética, que é o mesmo princípio, porém o tubo é um pouquinho menor, porque a mosquinha é bem menor que o mosquito. E aí a gente coloca, cada monitor de atividade tem 32 buraquinhos, como esses aqui, que a gente consegue inserir os tubos, e tem um sensor, na verdade tem 3 sensores, né, mas tem os sensores aqui, que vão detectar a passagem do mosquito toda vez que ele atravessa é um feixe de luz infravermelho, então toda vez que ele atravessa, interrompe esse feixe de luz infravermelho, o programa do computador registra a atividade dele individualmente. Então, esses monitores aqui estão todos os tubinhos do monitor, esses monitores são colocados dentro da incubadora, aqui a gente consegue programar o horário que a luz acende, o horário que a luz apaga, e programar também a temperatura. Então, esses monitores são acoplados em fios de telefone mesmo, como se fosse o fio de telefone, é um fio de telefone, só que a caixinha aqui, não sei se dá para ver, mas essa caixinha está conectada a um computador, e aí nesse computador a gente tem um programa específico, que é esse programa, não sei se eu botei aqui, a Drosophila Activity Monitor, da Trikinetics, também foi desenvolvido para fazer essa medição. Então a gente tem os dados no final do experimento, a gente programando aqui a hora que a luz acende, a hora que a luz apaga, a gente consegue deixar os mosquitos lá dentro por alguns dias, dependendo da espécie. O Aedes aegypti ele aguenta bem, a gente consegue deixar 6, 7 dias tranquilamente. Quando termina, a gente pega os dados que são registrados por esse programa e analisa em planilha do Excel. Então, isso aqui é só um exemplo para vocês terem uma ideia de como é que a gente recebe os dados desse programa. O programa vem assim, o dado vem assim para a gente. Então, a gente tem aqui
a data, né? Então, assim, o finalzinho de uma noite de 14 de abril, inicinho da madrugada do dia 15. Então, a gente tem isso aqui por todos os dias que a gente fez a leitura. Isso aqui a gente que insere, tá? Para a gente controlar. Aí a gente coloca aqui o númerozinho do mosquito, e aí a gente tem a atividade individual de cada um, tá? Individual vai ser de cada um, mas a atividade de cada mosquitinho. Então, o que a gente tem aqui? Quando a gente faz o fotoperíodo de 12 horas de claro, 12 horas de escuro, então a gente coloca, geralmente, 7 horas para a luz apagar da noite e 7 horas da manhã para a luz acender. Então, a gente geralmente mantém esse ciclo no laboratório até para a gente manter esse padrão, mas com esse tipo de incubadora você consegue fazer 16 horas de claro, 8 horas de escuro, 8 horas de claro, pode deixar escuro constante. Então, a gente botando aqui, a gente tem, se eu botei aqui, achei que tivesse coloridinho. Mas, enfim, aí aqui 7h30, a luz, 7 horas a luz apagou, então 7h30 é o primeiro horário da leitura da noite, porque ele vai ler de 30 em 30 minutos, tá? Isso também é uma coisa que a gente consegue controlar, a gente consegue botar a leitura de 1 em 1 minuto, 5 em 5 minutos, mas também por padrão a gente mantém a leitura de 30 em 30 minutos. Então, 7 horas a luz apaga, então 7h30 é a primeira leitura da noite, que equivale a 7 horas às 7h30. Então, de meia em meia hora ele faz essa leitura. Então, 7h30 é o período que é o que a gente chama de pico do apagar das luzes, ou light off. Às 7 horas da manhã a luz acende. Então, de 7h30 é a primeira leitura da fase clara, que é de 7 às 7h30, e 7 horas a luz acendeu. Então, 7h30 a gente tem o pico do light on, que é o apagar das luzes. Isso aqui é atividade locomotora de um mosquitinho durante a escotofase, que é o que a gente chama também de fase escura. Então, a gente tem isso por alguns dias e a gente consegue montar os gráficos a partir daí. A gente não usa o dado bruto, porque é um dado que pode acontecer, tem algumas variações, você tem aqui, por exemplo, um 14 e um 35. Então, para amaciar essas diferenças, a gente transforma esses dados em log+1, que é também uma metodologia já bem aplicada para quem trabalha com ritmo diário, com ritmos circadianos. E aí, o que a gente observa para atividade locomotora de Aedes aegypti e Aedes albopictus, assim, de modo geral? Eu sempre gosto de trazer esse experimento, porque é um experimento que foi simples, mas que a gente consegue ver bem a diferença, mesmo só da inseminação, da alimentação, a gente já consegue ver uma diferença na atividade dessas fêmeas. Então, esse trabalho foi publicado em 2014, na Parasites and Vectors, ainda foi parte do meu doutorado lá na Fiocruz, do Rio, e aí foi um trabalho que averigou a atividade locomotora de Aedes aegypti e Aedes albopictus virgem e não alimentada com sangue, inseminada e não alimentada com sangue, ou seja, só inseminada, virgem e alimentada com sangue, e inseminada e alimentada com sangue. Então, a gente usou esses 4 grupos, então a gente fez essa metodologia daqui, a gente usou a linhagem Rockefeller para Aedes aegypti, e a albopictus é uma linhagem de laboratório, que é mantida num dos laboratórios lá da Fiocruz, de transmissores de hematozoários. Para garantir que as fêmeas eram virgens, a gente pegou, quando as larvas viravam pupas, a gente botava cada pupinha num potinho de vidro, botava algodãozinho para quando a fêmea nascesse, a gente tinha certeza que ela era virgem. E aí usava só essas fêmeas que não tinham entrado em contato com o macho. Quando a gente ia fazer a cópula, a gente usava o mesmo procedimento para a gente poder controlar o tempo de cópula que essas fêmeas tiveram, e aí a gente botava uma gaiola com uma proporção de uma fêmea para cada 2 machos, para garantir, ter certeza que um para um já seria suficiente, mas a gente queria ter certeza então que a cópula ia acontecer, a gente então botava a proporção de uma fêmea para 2 machos. E a alimentação sanguínea foi feita com fêmeas, com fêmeas se alimentando em porquinho anestesiado. E no final dos experimentos com fêmeas inseminadas, a gente secava a espermateca para ver se estavam positivas, ou seja, para garantir que elas realmente tinham sido inseminadas. E a gente não teve fêmea virgem. Então, quando a gente compara a atividade locomotora de Aedes aegypti, que é esse primeiro gráfico, e o Aedes albopictus, que eu vou mostrar, fêmeas virgens com fêmeas inseminadas, as fêmeas virgens estão aqui em preto, é a linha preta, e a inseminada é a linha vermelha. Então, aqui a gente tem 24 horas, um dia 1, então 12 horas de claro, 12 horas de escuro, 12 horas de claro, 12 horas de escuro. Então, a gente tem 2 dias, tá, de análise, e a gente vê que realmente a atividade dessa espécie é concentrada durante a fase clara. Tem o pico do amanhecer, tem o pico do entardecer, que aqui nessa condição a gente chama de acender e apagar das luzes, e a gente tem aqui uma antecipação aqui da atividade, que é aquela
na natureza a gente começa a ver, assim, o aumento da atividade de picada às 4 da tarde, aquele entardecer mesmo, seria essa atividade daqui, até o pico do apagar das luzes. Quando a gente comparou a média diurna das fêmeas inseminadas com as fêmeas virgens, para a Aedes aegypti a gente teve diferença significativa. As fêmeas inseminadas tiveram menos atividade diurna do que as fêmeas virgens. Só que quando a gente traz isso para a Aedes albopictus, a gente observa também a mesma coisa, 1 dia, 2 dias, fase clara, fase escura, fase clara, fase escura. A gente observa também que a atividade é diurna, mas ela tem realmente, assim, o albopictus é uma espécie, a Aedes albopictus é uma espécie que tem uma atividade um pouquinho mais crepuscular quando a gente compara com a Aedes aegypti. Isso é mostrado aqui, principalmente com o pico dele, a antecipação aqui, esse entardecer dele, acontece um pouco mais tarde. Então, a gente observa que, apesar das fêmeas inseminadas terem tido uma amplitude menor aqui, quando a gente consegue observar, essa diferença não foi significativa. Então, as fêmeas inseminadas não tiveram uma diferença significativa na atividade diurna com relação às fêmeas virgens. E aí, quando a gente faz as fêmeas virgens alimentadas com sangue versus fêmeas virgens não alimentadas com sangue, a gente também vê para a Aedes aegypti uma diferença significativa na atividade locomotora na fase diurna, mas não observa de novo essa diferença, apesar de visualmente ter uma diferença, a gente não observou uma diferença na atividade diurna com relação às fêmeas virgens alimentadas com sangue e virgens não alimentadas com sangue. E aí, quando a gente faz inseminada e alimentada com sangue, para a Egipte a gente mantém, só que aqui é legal observar que você vê que a fêmea, aqui a fêmea virgem não alimentada, na linha preta, né, e a linha vermelha, a fêmea inseminada e alimentada com sangue. Então, você vê que é uma atividade quase zero, assim, é flat, assim, é quase uma linha reta, né? E isso é bem justificável, né? Se a gente pensar que uma fêmea alimentada e uma fêmea inseminada, ela vai agora precisar ficar menos ativa possível para poder maturar os ovos em segurança, para poder realizar posteriormente a oviposição, realizar posteriormente a oviposição. Então, a gente vê bem, isso fica bem marcado aqui na atividade das fêmeas inseminadas e alimentadas com sangue, que é uma atividade muito significativamente menor em relação às fêmeas virgens e não alimentadas. E para a Aedes albopictus, dessa vez a gente observou uma diferença também, a mesma coisa que a gente olha e vê, né, uma atividade totalmente assim, quase uma linha reta, assim, uma atividade bem flat, assim, bem ausente de atividade, né? E aí sim, a atividade locomotora foi das fêmeas inseminadas alimentadas com sangue de Aedes albopictus foi significativamente menor em comparação com as fêmeas virgens não alimentadas. E a gente, mas então, por que no Egito a gente vê tanta diferença, né, para qualquer situação e da albopictus não, né? A gente pode pensar nisso como o local que a gente costuma encontrar mais o Aedes albopictus. Apesar de a gente já ter registros de encontros de Aedes albopictus em áreas periurbanas, né, e áreas bem urbanas até, a gente teve no Rio de Janeiro um registro de Aedes albopictus em área de comunidade, né, que é extremamente urbanizada, ainda é uma espécie que tem uma associação com a cobertura vegetal. Então, não tem essa característica urbana como tem o Aedes aegypti. Então, realmente, para o Aedes albopictus, é como se ele tivesse, como ele está numa área mais preservada, tem a presença em áreas periurbanas, mas ele ainda está numa área que tem alguma cobertura vegetal. Então, isso faria com que ele precisasse ainda se deslocar para buscar o alimento, para poder, o hospedeiro, para ele se alimentar. Então, a discussão desse trabalho foi exatamente nisso, baseado na biologia dessa espécie, né? Então, uma espécie que precisaria ainda se manter ativa o suficiente para conseguir buscar alimento, para conseguir buscar criadouros também, que não teria tanta facilidade como tem o Aedes aegypti, que está tudo ali perto, o homem ali perto, tá a piscina ali perto, então ele conseguiria fazer tudo com mais facilidade. Então, provavelmente, essa característica, né, biológica, comportamental, se reflete também na atividade do mosquito, que está relacionada à capacidade vetorial dele, né? E aí a gente começou a se perguntar, poxa, como é que será que... Essa pergunta começou assim, quando eu comecei o doutorado, de como é que é então a
a atividade é impactada pela infecção? O mosquito fica mais ativo, menos ativo? Ele não se mexe, ele se mexe muito? Como é que acontece? Como é que será que aconteceria isso, né? E aí a primeira pergunta que a gente fez foi em relação ao Aedes aegypti com o vírus dengue, né? Então esse trabalho foi publicado em 2011, uma parte do meu doutorado, também ainda lá na Fiocruz do Rio, e a gente fez a infecção do Aedes aegypti com o sorotipo DENV2, tá, que é um sorotipo que tem bastante circulação no Brasil e é um sorotipo considerado mais agressivo, né, além de ter maior circulação, é considerado um vírus agressivo, mais virulento, vamos botar assim. E aí a gente infectou fêmeas de Aedes aegypti da linhagem Payá. Essa linhagem Payá, ela veio lá da Polinésia Francesa, ela foi cedida por um laboratório de transmissores de hematozoários, e é uma linhagem que é reconhecidamente suscetível à infecção por vírus dengue. E aí a gente injetou essas fêmeas com 5 dias, elas tinham 5 dias de vida, elas estavam inseminadas, a gente injetou essas fêmeas intratoracicamente com DENV2, com sorotipo DENV2, uma concentração de 10 a 7 PFU, que é unidade formadora de placa, e o grupo controle também foi injetado, mas não com o vírus, né, com a solução controle, que é a mesma coisa que foi injetada nas fêmeas infectadas, exceto o vírus, para a gente manter aí o padrão de metodologia em cima das fêmeas. Aí a gente veio a atividade do 2º ao 6º dia após a infecção, em 12 horas de claro, 12 horas de escuro, 25 graus. E aí a gente guardava as fêmeas que estavam vivas até o final, tanto do controle quanto do infectado, para a gente ter certeza que elas foram infectadas também, fazendo PCR. E aí a gente observa, isso aqui é uma média do 2º ao 6º dia após a infecção. Aqui a linha vermelha são as fêmeas infectadas com sorotipo DENV2, a linha azul são as fêmeas não infectadas com sorotipo DENV2, e a gente observa que claramente a atividade locomotora das fêmeas infectadas, que é a linha vermelha, aqui é a fase clara, aqui 12 horas de claro. Essa é uma outra forma de a gente expressar fase clara e fase escura, além daquela barra, a gente pode botar uma barrinha aqui também. Então, 12 horas de claro, 12 horas de escuro, a gente observa claramente que as fêmeas infectadas têm mais atividade do que as fêmeas não infectadas. E aí, por mais que esse pico chame mais atenção, né, a gente não pode considerar somente esse pico, olhar a atividade, assim, focando somente nesse pico, porque, na verdade, esse pico, como a luz acende e a luz apaga, o mosquito toma um susto. Então, a gente chama isso de startle response. Então, tem uma resposta de susto. Se você coloca o bicho em condições em escuro constante, ele mantém esse pico. Vai antecipando um pouquinho, porque o ritmo, o período do endógeno do mosquito do Aedes aegypti é de 22 horas e meia. Mas esse pico existe, esse pico é real, faz parte dele. Mas é claro que com o acender e do apagar das luzes, ele fica mais exacerbado. Mas quando você olha a atividade diurna, tirando o pico aqui, você coloca só o período da atividade diurna e diminui aqui a escala, você consegue ver claramente que as fêmeas infectadas ficam mais ativas em todos os momentos da fase clara com relação às fêmeas controle. Então, esse pico aqui, né, é o pico que a gente chama que é o pico do entardecer, né, que é um período real que acontece na natureza, o momento que as fêmeas de Aedes aegypti começam a ficar mais ativas, e esse pico também, que não tem nenhuma influência de luz acendendo, luz apagando, ele mantém aí sendo maior do que as fêmeas não infectadas. A gente não consegue definir o que isso vai impactar na epidemiologia, mas o que for que ela vai fazer com essa atividade extra, muito provavelmente. Depois a gente teve um trabalho publicado também com um modelo matemático, mostrando que se isso fosse traduzido em mais picadas, isso poderia sim ter um impacto no aumento do número de casos e de casos de dengue grave também. Então, é um indicativo aqui que para a Aedes aegypti a atividade ficou maior comparado com as não infectadas quando a gente considera o sorotipo DENV2. Isso aqui é só para mostrar, a gente fez 4 experimentos, a gente teve uma variação entre experimentos do quanto essa atividade foi maior, mas todos os experimentos direcionaram no mesmo sentido. Então, a gente teve um aumento de 10% a quase 50% da atividade das infectadas em relação ao controle. Então, por mais que tenha tido uma variação entre experimentos, a direção foi sempre essa, as fêmeas infectadas tendo mais atividade com relação às fêmeas controle. E aí, um outro trabalho, que esse trabalho eu não participei, mas foi um trabalho que
eu já não estava mais lá, mas foi um trabalho que foi publicado também em 2018, que testou também a atividade de fêmeas infectadas, fêmeas de Aedes aegypti infectadas com o vírus Zika. Dessa vez foi o vírus Zika que foi utilizado, e eles não utilizaram injeção intratorácica. Eles foram ali, fizeram a infecção por alimentação com sangue infectado. Então a solução controle também era feita com a mesma coisa que era feita com o vírus, exceto o vírus, né, que não estava presente no controle, e grupos separados também da linhagem Paiá foram alimentadas com um grupo com a solução com o vírus e o outro grupo com a solução sem o vírus. E aí eles viram também a atividade locomotora ao longo de 7 dias, 12 horas de claro, 12 horas de escuro, 25 graus, e eles fizeram a média entre o 5º, 6º e o 7º dia. Também guardaram as fêmeas que estavam vivas no final para fazer PCR. E aí, quando a gente faz a PCR, a gente só utiliza as fêmeas que estão confirmadas de infecção, quando elas estão positivas. Então, aqui é mostrando o experimento todo deles, que eles viram do 2º ao 7º dia. Então, aqui, fase clara, fase escura, que é o 2º dia, clara e escura, que é o 3º, 4º, 5º, 6º e o 7º. Então, eles viram que a atividade, sim, foi diurna, né? E eles viram esse aumento aqui, principalmente no 5º, no 6º e no 7º dias após a infecção. E aí, eles fizeram uma média desses 3 dias aqui, mas aqui a gente já consegue ver claramente que aconteceu o contrário. Então, a linha azul é o controle, a linha infectada é vermelha. Então, as fêmeas controle, né, as não infectadas com vírus Zika, foram mais ativas na fase diurna do que as fêmeas infectadas com vírus Zika. E aí, quando você faz essa média do 5º, do 6º, do 7º dia, você vê que, realmente, as fêmeas não infectadas com o vírus Zika foram mais ativas na fase diurna do que as infectadas com o vírus. Né? Isso pode ter... Algumas coisas foram discutidas nesse trabalho, inclusive isso tem um impacto na epidemiologia das doenças, de você ter mais casos de dengue do que casos de Zika, mas também a discussão de que, na verdade, para o Aedes aegypti, essa redução não teria um impacto muito grande na capacidade vetorial dele, porque só a antropofilia dele e a endofilia dele já seriam suficientes para ele conseguir transmitir o vírus com sucesso, mas é um dado curioso, que a gente vê que com Zika a atividade reduz, né, não altera a produtividade de ovos, a viabilidade desses ovos, mas altera a atividade das fêmeas, elas ficam menos ativas. E aí, uma das coisas que a gente ficava ouvindo assim de revisor, de parecerista, de quando você apresentava trabalho, era, mas vocês fizeram injeção, a injeção não é a natureza, a injeção não imita a natureza. A alimentação que é o mais próximo do que acontece de verdade, porque a fêmea não é injetada, é alimentada. Então, e aí, como é que é? Bom, é que na verdade a gente não tem método perfeito em laboratório, né? A gente tem coisas que a gente consegue se aproximar ao máximo que a gente consegue, mas mesmo assim a gente não está na natureza. A natureza é a natureza, sempre será. Então, no laboratório a gente sempre vai ter uma limitação de estudo. E aí, resolvi fazer essa pergunta em relação ao Aedes albopictus. Esse trabalho esse artigo foi submetido para a Revista de Saúde Pública, ele já foi aceito, vai ser publicado provavelmente agora, em outubro, mas ele já foi aceito, e foi um trabalho que testou exatamente isso, para Aedes albopictus, né? Como é que acontece com o Aedes albopictus quando a gente infecta as fêmeas, e aí a gente pegou inicialmente o vírus Zika, né? E aí a gente quis fazer das duas formas. A gente infectou fêmeas de uma linhagem de laboratório, aquela lá atrás que a gente já usou, de fêmeas de laboratório, de uma linhagem lá do Laboratório de Transmissores de Hematozoários da Fiocruz, e a gente usou fêmeas um pouco mais velhas, com 8 a 11 dias de vida, e elas foram infectadas por inoculação intratorácica de 0,28 microlitros de Zika vírus a 10 a 5 PFU, e o outro grupo foi inoculado com 0,28 microlitros de meio de cultura, que é a mesma coisa, só exceto pela ausência do vírus. Para a infecção intratorácica, para a injeção, para a alimentação, a gente fez a fêmeas com a mesma idade, só que elas foram alimentadas com sangue contendo solução de vírus Zika a 10 a 7 PFU, tá?
mais o soro. E para o grupo controle a gente usou o sangue e o soro, mas sem a presença do vírus. E aí a gente fez a atividade locomotora durante 7 dias após a infecção, também 12 horas de claro, 12 horas de escuro, 25 graus, e a gente realizou 3 experimentos de cada. E também a gente guardou as fêmeas que estavam vivas no final para poder fazer PCR e confirmar a infecção. E aí aqui, só para curiosidade, a foto está meio escura, mas também é muito difícil você ficar segurando um injetor, um mosquito e o celular para na ocular para mostrar a foto. Não é um Aedes aegypti, não é um Aedes albopictus, é um Coeliacinque fasciatus, que a gente estava, na verdade, injetando outra coisa nele, a gente estava injetando glândula acessória, mas é só para mostrar como é que o mosquito leva a injeção. É assim. Então a gente coloca ele para dormir em gelo, e aí a fêmea dorme, geralmente ela acaba caindo de lado, a gente pega uma área aqui da parte mais da pleura aqui do tórax, né, que é mais molinha, e injeta uma agulha super fininha, um injetor, um capilarzinho, assim, muito, muito, muito fininho mesmo, e aí a gente injeta todas as fêmeas dessa forma, só para a gente ter uma ideia de como as fêmeas são injetadas, né, que sempre gera essa dúvida. Então a mosquito toma injeção também. E aí a gente viu que esse gráfico aqui é do 2º ao 6º dia, tá? Das fêmeas que foram injetadas por injeção intratorácica. Então, a gente observa aqui no gráfico que do 2º, que é esse dia aqui, aí o 3º, o 4º, o 5º e o 6º. A gente observa aqui que a atividade foi diurna, né? Teve o pico do apagar das luzes, que é bem alto, o pico do acender das luzes, e atividade aqui, principalmente no entardecer. E a gente não observou diferença significativa na atividade diurna dessas fêmeas. Tá? Aqui elas foram injetadas intratoracicamente. E aí, só que a gente não viu nem na fase diurna, nem em todos os outros índices que a gente testou. A gente também testou atividade noturna, a gente testou esse pico, a gente testou o pico do acender das luzes, a gente testou o pico do apagar das luzes, atividade diurna e atividade noturna. E a gente não viu diferença significativa em nenhum desses índices quando a gente comparou as fêmeas infectadas com as fêmeas não infectadas. Quando a gente foi fazer as infectadas oralmente, na atividade locomotora das fêmeas de Aedes albopictus que foram infectadas por alimentação oral, a gente teve aqui, se vocês repararem, foi um N um pouco menor, porque é difícil de você conseguir alimentar as fêmeas artificialmente em laboratório. A gente fez alimentação artificial com um alimentador artificial, não foi com nenhum bicho. Então a gente tem um N menor, mas a gente vê também, quando a gente vê a atividade marcadamente diurna, a gente também testou os índices da fase diurna, os picos e a fase noturna. E a gente também não observou diferença significativa em nenhum dos índices que a gente testou. Então, para o Aedes albopictus, a gente viu que, independente da forma de infecção que a gente utilizou, ou pela injeção ou pela alimentação oral, a gente não observou diferença na atividade locomotora das fêmeas infectadas com as fêmeas não infectadas. Isso também aconteceu com os outros índices. Então, eu esqueci desse índice aqui. Teve a atividade total, que a gente considerou tudo, a atividade diurna, a atividade noturna, a atividade diurna tirando o pico do acender das luzes, a atividade noturna tirando o pico do apagar das luzes e os picos propriamente ditos. Então, a gente não observou aqui, a gente foi jogar aqui os valores do P, está todo em negrito aqui, que nenhuma foi significativa, tanto para a infecção oral, quanto para a infecção por injeção intratorácica. Então, a gente vê que, o método é mais natural, menos natural, mas a gente não observou diferença significativa com relação ao método utilizado com o desfecho final da história. E aí, para essa apresentação que eu preparei hoje, as conclusões seriam que a atividade locomotora de fêmeas de Aedes aegypti e Aedes albopictus pode ser afetada pela inseminação e ou alimentação sanguínea e também pela infecção por arbovírus. Fêmeas de Aedes aegypti infectadas com DENV2 têm mais atividade locomotora durante a fase clara do que as não infectadas. Por outro lado, a atividade locomotora durante a fase clara de fêmeas de Aedes aegypti infectadas com Zika vírus é menor, comparada com as não infectadas. As fêmeas de Aedes albopictus não alteram a atividade locomotora quando estão infectadas com Zika vírus, isso é observado tanto quando a infecção é feita oralmente quanto por injeção. E ainda temos muitas perguntas para serem respondidas sobre o impacto da infecção por arbovírus na atividade locomotora de Aedes aegypti, Aedes albopictus e também de outras espécies de mosquitos vetores. Bom, e é isso. Obrigada. Quero agradecer a atenção.
Eu tenho uma primeira pergunta de leiga. Você não falou, mas eu acho que é uma coisa, então, meio óbvia, né? Então, o Aedes aegypti, então, se ele movimenta mais, você viu velocidade também? Não, a gente só vê a quantidade de atividade, velocidade não, porque ele fica naquele tubinho, a gente não consegue, não é por visualização, né? É a quantidade de vezes que ele atravessa. Tá. E aí, quanto mais ativo, mais louquinho que ele fica do negócio que você já me mostrou, teoricamente, mais ele vai circular e vai infectar? Na teoria, sim, a gente não consegue exacerbar, assim, a gente não consegue passar, inferir isso com certeza. O que a gente observa, o que a gente imagina é que essa quantidade extra de atividade vai fazer provavelmente que ele coloque mais ovos, ou que ele se disperse mais, ou ele consiga ter um raio de voo maior, ter uma busca maior pelos criadouros, ou que ele sugue mais vezes o sangue. A gente não consegue translacionar isso para a natureza. Exatamente, mas que ele fica mais ativo é um fato que a gente consegue observar em laboratório e é uma preocupação também, porque pode ter um impacto. Que é o que mais a gente doença. Tem, o Aedes aegypti, né? Sim. E ele é o mais, parece que é o principal, né? É o principal. É o principal. E essa diferença que a gente observa do Aegypti Topopinctus, além da questão biológica, desde ecológica, né, de estar num lugar, ter uma afinidade maior com área urbana, menos urbana, isso já é um fator que justifica também você ter uma capacidade vetorial maior ou menor. E essa coisa também de ter um impacto na atividade, isso também pode ajudar a entender por que você tem uma diferença, e mais uma peça do quebra-cabeça a gente entender o que acontece aí nessa diferença do Aegypti pro Albopictus. Entendi, muito bom. Deixa eu ver se tem alguém já. Peraí, tem um comentário aqui. Às vezes é só um parabéns, tá? Tá bom. Tá ótimo. Deixa eu pegar aqui, que é mais fácil. Vou mexer agora aqui na nossa telinha. Posso voltar aqui? Ou não? Melhor aqui, né? Aí, aqui. Não, só transcrevendo. Tá. Alguém tem alguma pergunta? Da nossa plateia virtual ou da nossa plateia presencial? Quer perguntar alguma coisa, Lutufo? Eu vou fugir um pouquinho aí do Aedes. Eu queria saber o que se conhece sobre o triatoma, o Panstrogilos e os seus ciclos circadianos. O triatoma é bem noturno, né? Ele é mais noturno. A gente nunca, eu pelo menos nunca fiz atividade de triatomíneos, porque até como eu falei, aquele monitor é um pouco diferente, assim como dos flebotomíneos e das drosófilas, o capilar, o tubo é mais fino, o monitor também tem esses espaços menores para poder caber esses tubos menores, é o contrário para o triatomíneo, né? Os tubos são maiores, são mais largos, porque são insetos mais robustos também, né? Tem, mesmo o Rhodnus, que é menorzinho, ele ainda é maior que um mosquito, mas tem eu lembro que o pessoal da Fiocruz publicou alguma coisa eu acho que foi com Rhodnus, não sei se foi Rhodnus prolixus, mas publicou alguma coisa com Rhodnus, e a atividade é noturna. Eu não me lembro exatamente como é que foi o trabalho, qual foi o resultado, assim, mas eles chegaram a testar com o Rhodnus, mas é o mesmo equipamento, mas com algumas com diferenças por conta do tamanho do inseto. Mas o próprio Culex, quando a gente joga na atividade, né, quando a gente já fez trabalho com a atividade locomotora do Culex enquefaciatus, ele é um mosquito noturno. A gente tem informação dele também mais ativo durante a noite, sim. O Culex enquefaciatus fica mais à noite. O Anopheles também. Eu cheguei a fazer lá atrás no mestrado, mas é um mosquito muito sensível. Então a gente não consegue deixar muito tempo ele no tubo, ele morre muito rápido. A gente conseguia deixar no máximo 3 dias. No máximo, era o nosso limite, assim. Ele é mais, ele é mais da natureza ali, né? Então ele é totalmente texofítico, né? Pois é. Não é tão antropofílico assim, né? Ou não? Qual? Ou é? O Anopheles. A gente usou Anopheles aquassalis. Aí algumas áreas ele é antropofílico, né? Sim. Mas ele é mais antropofílico seria o Anopheles darlingii, né? Isso a gente nunca testou. Mas o Anopheles, de modo geral, a criação dele requer mais cuidado, né? A própria estabelecimento da colônia, ele é mais sensível. Aí acho que
O que a gente fez com a Anopheles aquasalis, a gente não conseguiu ficar muitos dias, não. Mas a gente observou que era noturno. Tem trabalhos na literatura que mostram, mas assim, não utilizando essa metodologia, mas assim, atividade de oviposição, ou então atividade de voo filmando, eles conseguem também ver atividade noturna para o Anopheles. E no laboratório, né, eu fiquei curiosa, porque depois que eu visitei seu laboratório, eu fiquei com várias dúvidas, né, porque é um trabalho muito minucioso, né, você mostrou para ele a injeçãozinha que tem que dar nele, que senão você quebra o inseto, né, tipo, na hora que você está injetando. Você mata ele, né. Você vai atravessar ele, se você olhar, às vezes eu estou injetando, aí quando eu aperto o negocinho, o botãozinho para começar a injetar, quando eu vejo a gota do outro lado, eu atravessei, tem que tirar, não perdeu. Perdeu. Tá. Tem. Ou porque eu atravessei, assim, ou por falha minha mesmo de atravessar, ou porque ele não acordou. Aí pode também ter sido na parte de ter ficado muito adormeceu por muito tempo. E essa perda de quantos por cento? A gente, quando a gente tira o experimento, a gente ainda tem bastante fêmea viva, sabe? Bastante, assim, mais de 50%. Sim. Eu imagino que, não sei, eu acho por alto, assim, acho que eu botaria uma perda de entre 20% e 30% depois do experimento. E vocês fazem a olho nu ou tem um microscópio aí para você, alguma coisa para aumentar? A gente faz na lupa, a gente injeta na lupa. Né? Na alimentação não, a gente usa aquele alimentador Hemotec, que a gente coloca a solução do sangue, aí fica o sangue aquecido, ele se alimenta de forma artificial, Claro. mas tem que ser numa lupa para enxergar. E você tem que fazer um número maior, porque você sabe que vai sobrar, você vai perder uma parte. Geralmente eu calculo assim, se eu preciso de 60 fêmeas, que cada monitor tem 32 lotezinhos, né? Dá para 32 tubos, então eu geralmente calculo 64, aí eu boto assim, preciso injetar 100. Porque, principalmente por conta dessa, de atravessar, enfim, o que mais acontece é isso, ela morrer porque a agulha foi demais. Legal. Pois é, você mostrou a foto, né? Só que era do Culex. É importante para todo mundo, porque precisa acreditar mesmo no que vocês fazem, né? O Anderson, do ICB, veio aqui e ele faz dissecção das glândulas salivares. Nossa, é difícil. Né? Então, até que um dia eu fui lá e a técnica me mostrou, né? Como é que é feito para eu acreditar. Né? Agora, para o epidemiologista também isso é uma presunção. Porque a gente usa um monte de modelos estatísticos aí, né? Que é uma caixa preta, né? Com tudo isso daí. E a gente fica duvidando dos entomologistas, né? Eu acho que eles conseguem explicar mais o que fazem do que os estatísticos e os epidemiologistas. A gente tem que mostrar para todo mundo acreditar, né? Exatamente. Glândula salival eu nunca dissequei, mas já dissequei glândula acessória de macho, até aquela ali de Culex fasciatus estava sendo injetada com glândula acessória de macho, né? Uma forma para ver se a cópula sem ser a cópula, né? E já dissequei também espermateca, a gente seca a espermateca para ver se as fêmeas realmente estavam inseminadas e ovário também, já dissequei ovário, mas ovário é mais, para mim é mais fácil, que ele é maior, né? Agora a glândula salival deve ser. Eu preciso passar por isso ainda. Ale, tem mais alguma pergunta? Senão eu vou mudar um pouquinho de assunto só. Aproveitando a sapiência, né? Agora não, na verdade eu tinha mais uma pensando aqui, né? De novo na sua técnica. Existe microchip para inseto? Para você deixar em um lugar maior para observar ele? Estou inventando moda, tá? Mas estou te cutucando. Microchip para botar no inseto? Para botar no inseto, para você poder avaliar melhor a atividade locomotora dele? Olha, eu não conheço, mas... Não vi não é para te pegar não. Seria uma... aqui, porque ela está falando tanto desse negócio que não dá para prever a atividade dele, estou imaginando se vocês... Vai ter, né? Bem provável, né? Facilitaria. Nanochip. Vai ser um nanochip. Né? Seria interessante, seria uma boa ideia. 9 e 10 de pesquisa para você. O negócio é achar ele depois, né? Vai ter que... Não, aí você criaria uma mini florestinha no seu laboratório. Entendi. Aí você coloca o nanochip nele e aí você... Dá para fazer... Eu já visitei o laboratório dela, estou querendo até me meter lá. Quando você faz, pela técnica de filmagem, que o pessoal usa uma câmera acoplada na gaiola e dá para fazer. Mas o chip, acho que não desenvolveram ainda não, então pode pensar já. Legal. Eu estive agora lá no Acre
eu estava em Cruzeiro do Sul, depois eu fui para Amâncio Lima, que é a cidade mais oeste do país, e o pessoal falou, porque aqui temos malária urbana. Aí eu achei estranho, fui lá, e é estranho mesmo, porque é uma cidade praticamente rural. Tem um centrinho, mas tem todo aquele hábito rural, então eu achei que não era. E aí a minha pergunta continua sendo uma outra que eu acho que tira o sono aí de muita gente aqui no Brasil, que é o Anopheles stephensi, né? Que ele já foi encontrado já na África Ocidental. Sim. Né? O que temos ainda de informação do Anopheles stephensi? O trabalho que saiu agora faz predição para 2100, né? Assim, é um tempo considerável, assim, ainda para... É a possibilidade, assim, a gente tem condições climáticas muito similares à da África, tá? Aí o Aedes aegypti, que não deixa mentir, e várias outras doenças que vieram de lá, né? Então a gente consegue adaptar aqui porque a gente tem condições climáticas extremamente similares e o que favorece lá vai favorecer aqui também. Mas ele atravessou rápido, né? Toda a África, né? Sim, o Aedes aegypti ou o stephensi? Sim, com certeza. É uma possibilidade, a gente pode ter a chegada dele aqui, mas eu espero que aconteça igual aconteceu com o Gambi, que não era o Gambi, era um mosquito do complexo Gambi, que foi o Anopheles arabiensis, que é do complexo Gambi, que a gente conseguiu erradicar em 10 anos, né? Então é bom ficar atento à vigilância, para se houver o registro, a gente conseguir erradicar como a gente fez com o mosquito Anopheles arabiensis do complexo Gambi, que é um vetor também extremamente importante, né, no continente africano. Então, se isso acontecer em algum momento, espero que a gente tenha essa mesma eficiência que a gente teve dia para erradicar o Anopheles arabiensis. O Brasil. Ele foi... E foi feita alguma tentativa de segurar de tentar erradicar em alguns focos ou não? As pessoas nem pensaram nisso, não tiveram condição? O Aedes albopictus, quando ele entrou aqui em 1986, a gente já tinha um Aedes aegypti descontrolado, né? Já tinha passado a erradicação, a reinvasão, o descontrole, então já tinha passado tudo isso. Então, e quando ele entrou aqui, o perfil original lá do Sudeste Asiático também era um perfil mais silvestre, né? Ele atua como vetor de dengue lá. Lá tem muita área de risicultura e ele se mantém nessas áreas de risicultura, nas plantações, usando como criadouro, mas ele entrou aqui com esse perfil assim, não, é um mosquito silvestre, ele suga sangue de outros vertebrados, então assim, houve uma assim, não, ele não vai fazer nada, mosquito do bem, ele não vai fazer nada porque ele é silvestre, ele gosta de vegetação, e aí conforme ele foi, ele se espalhou, assim a gente está falando de mosquito que entrou em 86. Hoje em dia a gente tem em todos os estados. Só que há 5 anos atrás a gente tinha em quase todos os estados. Só faltava, se não me engano, o Amapá e o Acre para oficializar o encontro. Que, na minha opinião, era só oficializar, porque ele já estava lá. E aí foi oficializado, já fechou a tampa, está em todos os estados. E a gente já vê, hoje em dia, eu considero que a gente teve assim, um sucesso de conscientização da presença dessa espécie. Que, assim, eu trabalho com Aedes albopictus desde que eu comecei a iniciação, em 2002, eu comecei a trabalhar com Aedes albopictus, e já era uma coisa assim, olha, tem que ficar de olho nessa espécie, porque essa espécie vai começar daqui a pouco a ser uma preocupação. E hoje em dia eu considero assim, uma vitória que ele seja mais comentado, mais falado, porque até então ele é um mosquito silvestre. É um mosquito silvestre, pronto, tá ali. Só que hoje em dia a gente está tendo cada vez mais uma urbanização, mais um maior contato com essas áreas silvestres, tá aí a febre amarela que não deixa mentir, e a gente está começando a ficar mais exposto, e realmente é uma espécie que tem que ser estudada, ele continua ele tem essa maior frequência nesses ambientes com cobertura vegetal, mas ele está ali circulando com a gente. A gente tem a comissão de dengue lá na Faculdade de Saúde Pública, e a gente coleta Aedes aegypti, mas a gente coleta muito Aedes albopictus também, e tem muito Aedes albopictus, sim, tem Aedes aegypti, é a segunda espécie terceira, acho que o Culex está na frente ainda.
As ovitrampas, a gente bota armadilhas para ovos que pegam ovos tanto de Aedes aegypti quanto de Aedes albopictus. A gente pega ovos das duas espécies. O Aedes aegypti predomina, mas a gente ainda encontra muito Aedes albopictus e é uma área que está inserida ali, tem a parte da vegetação, mas é muito tímida, exatamente. Comparando o que é a definição de um mosquito silvestre, a nossa vegetação ali é tímida e ele está lá presente. Então, tem que ter... hoje em dia, a atenção para ele está maior. Existe, assim, algumas tentativas de... assim, a minha opinião, ele é considerado um vetor potencial. Ele não pode ser chamado de um vetor secundário. Não, o vetor secundário é tão bom quanto um principal. Ele fica ali, eu fico brincando que o vetor secundário fica na pipoca, ele fica ali correndo por fora, mas ele também faz a transmissão. Não é o que acontece com o albopictus, pelo menos até publicarem o contrário. Então, hoje em dia, você tem já alguns grupos de pesquisa tentando entender casos de dengue ou de outras arboviroses numa área que quase não tem Aedes aegypti. Aí, eu acredito que um dia a gente vai ficar mexendo e vai achar alguma coisa mais importante, mas por enquanto é um vetor potencial, mas extremamente importante de ter a vigilância aí mantida bem de perto. Tá aí, né? Ele está aí. E ele é bom. Em laboratório ele transmite super bem. Né? E se a gente pensar, extrapolando aqui para a atividade da fêmea não ser alterada com a infecção também é um problema, porque ela é como se assim, olha, ela não tem uma alteração, pelo menos na atividade. A gente não viu fecundidade, quantidade de ovos, longevidade a gente também não viu. Mas para a atividade ela não ter uma alteração, faz com que assim, ela vai continuar infectada e vai continuar fazendo o que ela está fazendo, em termos de atividade. Entendeu? Isso é uma preocupação também. Então... Teoricamente, ele é mais ativo em qualquer estado, né? Seria isso. Ela não fica quieta. Exatamente, seria isso. E pode também estar ligado com uma coevolução ainda muito recente, né? Porque a gente está usando uma cepa de mosquito do Brasil, né? Então pode ser que se a gente pega uma cepa do Sudeste Asiático, outra da Europa, uma cepa que seja de um local que o Aedes albopictus esteja transmitindo, talvez a gente tenha um resultado diferente. Mas assim, pode ser que essa também não alteração é uma coevolução recente, né, do vírus com uma espécie que aqui no Brasil não tem a mesma importância, o mesmo impacto que tem o Aedes aegypti. Mas também é uma questão de tempo, Ela sedimentar, né? Sim, e por enquanto a infecção faz com que ela continue mantendo as atividades sem alteração. Então, continuar investigando aí. Não, que só estava falando, para não cortar a fala. Tá concordando. Só concordando. Então tá bom, muito bem, viu? Belo trabalho. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode. Obrigado. Tamara, obrigado pela apresentação. Para mim é muito novo o assunto, né? Eu vou fazer duas perguntas. Se forem muito óbvias, já peço desculpa. E as duas estão mais ou menos ligadas. Existe uma estimativa do raio de ação do Aedes aegypti, por exemplo, se é posto um ovo em determinado lugar, né? Que área, ao longo do ciclo dele, ao longo da vida dele, ele vai atingir. E a segunda, que tem um pouco relação com isso, essa maior atividade do inseto está infectado, isso dá uma certa limitação para a estratégia de eliminação dos reservatórios de água parada, porque assim, claro, se a gente tira esses locais de reprodução de áreas que são muito urbanizadas, né, e estão muito concentradas, eu imagino isso vai esfriar a transmissão de qualquer forma, né? Mas, assim, é razoável pensar em eliminação com essa estratégia, ou ele sempre vai encontrar um lugar, justamente porque ele está mais ativo e pegando uma área maior, mesmo a gente intensificando isso? Quanto que, né, vale a pena? É óbvio que valer a pena vale, mas o quanto vale insistir praticamente nessa estratégia? De eliminação. Não, as perguntas não são tão óbvias, assim, são bem interessantes. Eu agradeço muito as duas perguntas. Bom, então, começar. Com relação ao raio de voo, assim, do mosquito, o raio de atuação do mosquito está muito relacionado com o raio de voo.
A fêmea de Aedes aegypti, quando a gente considera trabalhos assim de mapeamento ou modelos, a gente considera geralmente assim um raio de voo de 150 a 200 metros. Tá? Até na vigilância, no controle, quando você tem um caso humano confirmado, eles fazem uma borrifação num raio aí de 100, 150 metros, porque é o raio que a gente espera encontrar aquela fêmea que está infectada, que causou ali aquele caso humano, né, que fez a transmissão do vírus e agir naquele ponto ali dentro daquele raio. Mas, na verdade, quando a gente olha para a literatura, a fêmea de Aedes aegypti, ela consegue voar até 800 metros, tem trabalho mostrando isso. O raio de voo dela, ela consegue chegar até 800 metros. Foi feito um trabalho no município de Nova Iguaçu, lá no Rio de Janeiro, em que soltaram fêmeas sem a probóscide, alimentaram a fêmea. Para biólogo, tudo meio doido, né? Mas alimentaram a fêmea, aí a fêmea alimentada, a gente não, o grupo cortou a probóscide para ela não se alimentar nas pessoas que estavam ali, soltaram aquelas fêmeas no ponto que eles chamaram de ponto zero, e aí fizeram a recuperação, o monitoramento dessas fêmeas através da oviposição, que eles instalaram umas armadilhas e aí fizeram o monitoramento através da oviposição. Mas como é que eles viram? A alimentação que elas tiveram antes de serem soltas estava marcada com rubídio. Então, os ovos que tinham presença de rubídio eram daquelas fêmeas que foram soltas. E aí acharam um ovo positivo para rubídio até 800 metros. Foi assim que detectou que a fêmea conseguia voar até 800 metros. Mas na prática o que a gente observa é que a fêmea tem esse raio mesmo de voo de 150, 200, porque por que ela voa? Por que ela dispersa, né? Para buscar hospedeiro para se alimentar e para procurar criadouro para colocar ovo. Se está tudo ali dentro da casa ou na casa do vizinho, ela não vai gastar a energia dela para fazer, não, aqui eu não quero que é muito perto, vou 800 metros. Não, ela vai ficar ali perto porque já está tudo próximo, né? Então, só que o que acontece? Então você tem esse raio que a gente observa entre 100 a 200 metros, por conta desse alto oferecimento de hospedeiros para alimentar e de criadouros artificiais ou naturais, que na ausência do artificial vai ao natural mesmo, para ela colocar os ovos. E aí, uma outra estratégia interessante é que ela não coloca os ovos todos num criadouro só, ela coloca em vários. Então, ela vai colocar os ovos, ela coloca, 20 ovos em um, 20 ovos no outro, 15 no outro, que é uma estratégia adaptativa de sobrevivência, que se aquele criadouro ali acontecer alguma coisa, choveu, alagou, as larvas foram todas embora, tem um outro. Então, é um mosquito que está bem à nossa frente, é um desafio eterno para a gente. Por que a gente até agora não consegue eliminar esse mosquito? Porque ele tem as estratégias adaptativas dele muito boas, que a gente tem as nossas limitações também, que limitam a gente também. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas seria mais ou menos isso. E aí, quando a fêmea coloca o ovo em vários criadouros, se a fêmea está infectada, ela passa aquele vírus para parte da prole dela. Então, uma parte da prole já nasce, uma parte das larvas de uma mãe infectada já pode nascer com o vírus. Então, a larva já está com o vírus e já vira um adulto infectado. E aí isso justifica, a gente chama de transmissão vertical, isso justifica também você encontrar machos infectados. Como é que esse vírus chegou no macho? Da mãe, porque ele não se alimentou com sangue, se infectou, não, ele veio da mãe. E aí na cópula, esse macho infectado pode passar o vírus para a fêmea, que é uma transmissão venérea. Então, assim, como eu falei, são várias estratégias que desafiam a gente e fazem com que seja um eterno desafio. Então, esse é o raio aí de atuação do mosquito. E qual era a segunda pergunta mesmo? Era ligado a isso, né? Criador. Se o fato dele ter uma maior atividade, se isso não faria ele conseguir buscar reservatórios mais longe. Sim. Né? Mas aí eu acho que faz bastante sentido, né? Sendo um raio, mesmo que possa expandir até 800 metros, mas que na maioria das vezes está ali em torno de 200, é algo que dá para você pensar na eliminação naquela área, aquela fêmea especificamente não vai conseguir reproduzir. Isso poderia acontecer, a fêmea é uma das possibilidades com essa atividade extra. Se você tem pensando assim, num bairro que teve uma campanha bem acirrada de eliminação dos criadouros. Como eu falei, a fêmea de Aedes aegypti ela já foi encontrada numa quantidade assim, bem criativa assim, de criadouros, sabe? Assim, inclusive, quando a gente faz a inspeção lá na faculdade, a gente tem algumas histórias também interessantes, inclusive de aquela água do bebedouro que a gente tem em casa, então acumula água ali, a gente nem vira aquele negócio na pia, fica lá a água, já foi encontrado larva lá dentro.
Então, uma criatividade enorme que a fêmea do Aedes aegypti tem de buscar locais com água parada. Então, isso também é um desafio. Mas se houvesse, pensando nessa situação, se houvesse uma eliminação total, assim, com sucesso de um bairro, de todos os tipos de criadores possíveis e inimagináveis, essa fêmea, sim, ela poderia se deslocar para encontrar criadouros em outros lugares, aí pensando aí no raio de 800 metros dela. Seria possível, sim. Temos mais uma pergunta aqui, Tamara. A pergunta, acho que você esclareceu na apresentação, mas de qualquer forma, vocês notaram alguma outra diferença? Ela quer saber se tem outra diferença no comportamento dos mosquitos após estarem infectados? Nessa metodologia a gente viu só na atividade locomotora. Aí, para fazer, por exemplo, fecundidade, assim, quantidade de ovos que foram colocados, ou ritmo de exposição, aí são outros tipos de experimentos, mas tem trabalho com Aedes aegypti infectado com dengue 2, com sorotipo dengue 2, que eles viram que a fêmea vive menos do que as fêmeas não infectadas. Então, até quando saiu esse trabalho, saiu bem perto do que a gente fez da atividade, eu falei, nossa, então ela vive pouco, mas ela vive intensamente, né? Porque eu vou viver pouco, mas eu vou viver muito, assim, eu vou viver loucamente, vou ficar com uma atividade altíssima. É como se fosse, dá para interpretar como se fosse uma compensação. Tem esse trabalho de Zika, eles viram também que não teve diferença da fêmea infectada, não teve diferença na fecundidade, ou seja, ela não colocou mais ou menos ovos porque ela estava infectada, não teve diferença significativa. Se eu não me engano, com chikungunya aconteceu isso, teve uma diferença na quantidade de ovos colocados. Então, sim, pode ser observado outros parâmetros também da vida do mosquito, mas que nesse tipo de experimento a gente vê só a atividade. Entendi. Joia. Muito bem. Mais Obrigada. uma vez, parabéns. Obrigada por ter vindo. Obrigada, eu que agradeço o convite. Muito bom.